Nesse vídeo eu vou te mostrar e fazer um guia completo de um dos melhores aplicativos que você vai encontrar para tratar foto usando o seu celular, coisa profissa mesmo. Eu garanto que depois desse vídeo o nível das suas fotos vai subir um degrau pelo menos. Então logo depois da abertura eu vou te mostrar tudo isso, fica até o final aí. Olá, seja bem-vindo ao Quadro Móvel, mais um vídeo aqui. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Sérgio, muito prazer. Aqui nesse canal eu te ajudo a produzir conteúdo usando o seu celular. Quem já é de casa tá percebendo, obviamente, que eu estou num cenário diferente, num lugar diferente do que eu costumo gravar comumente aqui. Se você quiser entender o porquê que eu tô nesse cenário improvisado aqui, tive que improvisar rapidão para poder fazer as gravações, você pode clicar aí nos cards no vídeo que eu vou deixar para você entender o porquê que eu estou aqui. O que eu vou te mostrar aqui é um aplicativo chamado Lightroom, que é um aplicativo da Adobe, que é dona do Photoshop, etc. Inclusive o Lightroom é Adobe Photoshop Lightroom. Obviamente que esse aplicativo ele é uma versão para mobile, mas ele já existe tanto para PC quanto para Mac. E você vai ver que não é nada complicado. Você fala assim, Sérgio, deixa para lá, eu não entendo dessas coisas, eu vou fechar esse vídeo. Não, você vai ver que eles trouxeram essa simplicidade pro aplicativo para você conseguir fazer o seu tratamento de uma forma... Eu tô ansioso para te mostrar tudo isso logo, mas ainda preciso pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, obviamente, e ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo igual a esse com várias dicas legais que eu trago aqui, certo? Se inscreveu, fez tudo certinho, ativou as notificações, agora sim, vamos lá ver tudo isso daí. Tô aqui com o Lightroom aberto e nessa primeira abinha, olha que legal, você tem alguns tutoriais, alguns vídeos de explicação, te mostrando como que faz determinadas coisas para você que quer se aprofundar. Logo nessa outra abinha aqui, ó, é onde vão ficar os seus álbuns para você acessar suas fotos, separar elas, organizar e etc. Eu vou logo aqui embaixo nesse carinha aqui e apertar esse maisinho para inserir uma foto e começar a te mostrar como funciona o tratamento. Beleza, ó, importei essa minha foto aqui que eu postei no Instagram, que na verdade é um frame de um vídeo. Aqui embaixo então você tem todas as ferramentas disponíveis para você mexer na sua foto. Eu não vou entrar em detalhes nessas duas primeiras ferramentas aqui, a gente pode até fazer outras coisas mais aprofundadas para te mostrar isso daqui. Essa terceira ferramenta aqui é para você recortar a sua foto, deixar do tamanho que você quiser, etc. Aqui você tem alguns perfis de cores para você trocar alguns presets fáceis, né, para você escolher ali, como se fossem os filtros do Instagram ali, certo? Escorregando mais pro lado aqui, a gente vai chegar nas ferramentas que é o que eu quero te mostrar que eu acho mais interessante. Primeiro de todos é esse automático. Tem fotos que é bacana, que ele te entrega alguma coisa bem legal com esse automático, tem fotos que não. Então olha lá, se eu apertar aqui em automático, ele vai dar uma mudada na minha foto, deu uma clareada um pouco mais. Se eu quiser ver o antes e depois, sempre eu vou tocar na tela. Então tocando na tela, esse é o antes, soltando, esse é o depois. Mesmo que se eu não gostei desse tratamento que ele fez automaticamente, não tem problema, porque você vai depois nos parâmetros e vai podendo reajustando esses parâmetros, mesmo que o automático dele não foi tão bom assim. Logo do lado do automático a gente tem essa ferramenta luz, que é toda a questão da exposição da foto, contraste, etc. O que vai acontecer aqui? Primeiro que você está vendo que já tem valores definidos, isso porque eu apertei o automático. Se você não apertar automático, eu vou voltar aqui, ó, ele deixa esses valores todos zerados e aí você pode começar o tratamento do zero. Eu vou deixar automático mesmo e aí vou ajustando alguma coisinha ou outra. Primeira coisa, essa exposição é o geral da sua foto, se você quer ela um pouco mais clara ou um pouco mais escura no geral, tá? Então se você tirar aqui, ó, você vai vendo que ele vai tirando como um todo e assim aumentando também, ele vai aumentando como um todo. Beleza, voltando aqui a gente tem o contraste que não nem precisa falar, né? O contraste, você vai aumentar o contraste entre as áreas claras e as áreas escuras, ou seja, o que é claro vai ficar mais claro ainda, o que é escuro vai ficar mais escuro ainda. Você vai acabar aumentando aí meio que o degrau entre uma área e outra e consequentemente você vai trazer mais vida para a foto e um pouco mais de cor também. Você tá vendo que eu aumentei aqui, ó, além de ter aumentado a diferença entre as áreas claras e escuras, ele trouxe um pouco mais de cor, deu um pouco mais de punch, um pouco mais de vida para minha foto. Obviamente que nada daqui você tem que usar absurdamente exagerado, sempre usa as coisas com moderação aí. Aí a gente começa a chegar numa parte bem interessante, que são os realces e as sombras. Os realces, o que é? Você vai trabalhar nas áreas claras. Então se você quiser deixar uma área clara mais clara ainda ou uma área clara um pouco mais escura, vamos mexer aqui para você ver, ó. O meu rosto, você tá vendo que é uma área clara da minha imagem. Se eu aumentar o meu realce, observa o meu rosto que ele vai ficar mais claro ainda, eu tô exagerando para você conseguir ver. Então olha só, virei quase um fantasma aqui, tirou até a textura do rosto e tal. E aí, obviamente, se eu puxar pro lado contrário, você vê que ele vai escurecer as minhas áreas claras. Isso aqui é bacana, às vezes você consegue recuperar alguma parte que ficou muito esbranquiçada ali da imagem, você puxando esse realce, você consegue recuperar um pouco essa imagem, principalmente se você tiver uma foto em RAW, né? Mas aí é um assunto mais aprofundado. Logo embaixo a gente tem as sombras, que funciona a mesma coisa, só que para as sombras, para as áreas escuras, obviamente. Então se eu quiser clarear as minhas áreas escuras, eu vou escorregar para a direita, e aí ó, você tá vendo que a minha camiseta aqui é preta, aqui nesse canto da foto, que é uma área escura, ele deixou mais clara ainda, ó, antes e depois. E o contrário também, né? Se eu quiser deixar as minhas sombras mais escuras ainda, eu puxo aqui
Pro contrário, ele vai deixar tudo mais escuro. Você vai se familiarizando com essas ferramentas e percebendo como que você vai fazer o uso delas conforme você for tratando suas fotos. Você vai ver quando você precisa aumentar as sombras ou diminuir, etc. O realce também. Às vezes é difícil para quem está iniciando entender qual que é a diferença então da exposição para trabalhar nas sombras ou o contraste, porque se eu puxar a sombra aqui para o contrário, fica praticamente como se eu tivesse dado mais contraste para a foto, etc. Mas não. Cada ferramenta ali, cada coisinha tem a sua diferença, a sua nuance que você vai sabendo mexer depois. E aí, por último, a gente tem as áreas pretas, ou seja, ele não vai pegar as áreas de sombra, ele vai pegar só o que é preto na minha foto e deixar mais preto ou mais esbranquiçado. E aí você vai ver a diferença nítida aqui, ó. Se eu puxar o preto para cá, você vai ver que ele vai esbranquiçar onde é preto. E aí se eu puxar para o lado esquerdo, você vai ver que ele vai deixar o que é preto mais preto ainda. Então ele, consequentemente, você vai aumentar o contraste da sua foto assim, mas é diferente uma coisa da outra, tá? Até você consegue ver a diferença nítida que é você puxar os pretos ou puxar as sombras. Então, ó, antes, depois. Vamos voltar aqui essa alteração dos pretos. Agora deixa eu puxar as sombras para você ver, ó. Você vê que é bem diferente o que acontece quando você escurece as sombras do que quando você escurece os pretos, que é diferente também de quando você aumenta o contraste aqui, ó. Depois disso, você pode entrar numa área um pouco mais aprofundada aqui, que é essa parte das curvas. Então, se você apertar aqui, você vai abrir as curvas da sua imagem. Aí você pode trabalhar separadamente o RGB, né? Cor vermelha, verde e azul. Se você deixar na primeira bolinha, você vai trabalhar então com a exposição da sua imagem nas áreas claras e escuras, fazendo toda a alteração. Então basicamente aqui embaixo, ó, você vai trabalhar nas áreas escuras, se você quiser clarear elas ou escurecer. Lá em cima o contrário, né, nas áreas claras, se você quiser escurecer as áreas claras ou clarear as áreas claras. Só que isso daqui é um gráfico e você pode fazer pontos nesse gráfico e alterar essa curva. Então você pode fazer vários pontos aqui, ó, e alterando você consegue aspectos totalmente diferenciados na sua imagem, certo? Só que aí não é o caso da gente entrar a fundo nisso, que é uma coisa um pouco mais aprofundada, mas você pode ir se arriscando aí. Por exemplo, se você quiser dar uma clareada no geral na sua imagem, você vai fazer um pontinho no meio aqui e puxar um pouquinho aqui. Ah, mas tá faltando contraste aí, né? Ficou muito esbranquiçado. Então eu vou puxar aqui, ó, a área escura, mais para cá e dar um contrastezinho. Agora a questão das cores é a mesma coisa, só que você vai trabalhar nas cores individualmente. Então se eu pegar o vermelho, então se eu aumentar vai ficar minha foto avermelhada e do contrário ela vai ficar mais pro lado do ciano, né? E aí vindo aqui pro lado a gente tem o verde, que se eu puxar ele vai ficar verde, pro outro lado ele vai ser magenta. Se você for pro azul a mesma coisa, puxando aqui a gente vai azular, o contrário você vai amarelar. Sérgio, eu quero um azulado só nas sombras, então eu vou puxar só aqui, ó, vai dar uma azuladinha nas sombras. Aí deu uma azulada geral na minha imagem, então eu faço um pontinho aqui no meio, ó, e dou uma puxadinha para baixo. Eu puxo aqui, ó, e aqui mais para baixo para não azular todas as áreas juntas. Então você tá vendo que eu dei uma cara totalmente diferente para minha foto só mexendo nessa curva azul aqui, ó. Então a minha foto aqui, ó, antes. E aí só mexendo nas curvas das cores azuis da foto eu cheguei nesse resultado aqui. Continuando aqui, vamos para a ferramenta do lado, que é a ferramenta de cor. Essa ferramenta aqui também é muito sensacional, aqui você tem muitas e muitas possibilidades. Eu vou pincelar para você entender. Primeira coisa, a gente tem a temperatura. Então se você quiser uma foto mais quente, você vai puxar para a direita, ele vai deixar a foto mais amarelada, mais quente obviamente. Se você quiser uma coisa mais azulada, mais fria, você puxa para o lado contrário, que é pro lado esquerdo. Aí logo embaixo você tem a matiz, que você pode deixar sua foto ou mais magenta ou mais esverdeada. Tudo isso usando com moderação você consegue chegar em bons resultados. Eu tô sempre exagerando aqui para você entender. A vibração é quase que uma saturação, só que é diferente. Então você vai entendendo isso com o tempo. Se você quiser mais cor na sua foto, teoricamente você puxaria a saturação aqui, ó, para trazer mais cor, deixar a sua foto mais colorida. A saturação ela traz cor, mas ela dá uma sujada também na imagem, ela deixa você mais escuro e etc. E a vibração já não. Se você aumentar, ela traz mais cor, mas ela ainda mantém o realce, mantém o contraste das coisas. Mas as duas coisas são legais de trabalhar, porque, ó, por exemplo, eu trouxe mais cor com a vibração na minha foto, beleza, mas eu ainda quero mais cor ainda, então eu posso adicionar um pouquinho de saturação aqui, mais, por que não, ó. Aí ficou bem mais forte a minha foto, bem mais chamativa, mais colorida, né? Logo em cima aqui você tem o PB, que você pode deixar a sua foto preto e branco, obviamente. E aí do lado você tem esse mist aqui, que são a mistura de cores. Cara, isso aqui é o mais sensacional de tudo, porque você pode trabalhar as cores individuais da sua imagem e você pode chegar em resultados totalmente diferentes. Se eu mexer na matiz do meu laranja, eu vou trocar a cor da minha imagem, ó, eu deixei mais alaranjado ainda puxando para a esquerda. Se eu puxar para a direita, eu vou deixar mais esverdeado. Então ele está trabalhando só nessa área de cor da minha imagem.
Se eu pegar aqui, por exemplo, vamos voltar, a saturação e tirar a saturação, ele vai tirar a saturação só dessa cor. Mas você tá vendo que aonde é azul aqui na minha imagem, ó, ele nem mexeu as ferramentas azuis ali, etc. E aí com isso também você entende que você pode mexer na luminância, ou seja, se eu mexer aqui na luminância e deixar mais claro, ele vai clarear só onde tem essa cor. Ou então se eu deixar mais escuro, ó lá, ele vai sujar mais, deixar mais escuro só essa parte. E aí você tem infinitas possibilidades, depende muito da sua foto para você trabalhar. Por exemplo, se eu pegar os azuis aqui e tirar a saturação, ó, ele vai tirar a saturação só das ferramentas lá que está no painel, porque a maioria das ferramentas ali são azuis. Por exemplo, se eu trocar aqui, vamos deixar a saturação mais forte e puxar aqui a matiz mais para esse lado que ele vai dar uma esverdeada. E eu vou deixá-las um pouco mais escuras aqui, ó. Se eu apertar aqui antes, depois. Por último, você pode pensar assim, ah, Sérgio, como que eu vou descobrir determinada cor para poder alterar ela? Simples, aqui em cima você tem esse carinha que se você pegar, você vai escolher o que você vai querer alterar, a matiz, a saturação ou a luminância. E aí você vai clicar, apertar, né, com o dedo no ponto da sua imagem e alterar isso. Com esse cara eu vou apertar em cima de uma ferramenta, ele mostra aqui para mim que ele vai pegar esses azuis, os tons de azuis. Então se eu abaixar aqui, eu posso deixar mais esverdeado, ou se eu aumentar, eu deixo mais azulado, vai indo para o roxo também. E aí eu posso trocar para saturação e fazer a mesma coisa. Ah, deixa eu desaturar isso daqui, ó. Pronto, puxa a cor ali. E aí eu vou podendo fazer essas mudanças pontuais da minha imagem, certo? Então eu não vou entrar em detalhe nessas outras ferramentas aqui, porque o objetivo era focar só na parte do tratamento de cor, que foi isso que eu te mostrei. Daqui pra frente, algumas coisinhas a mais que você pode ir adicionando para melhorar sua foto, como deixar um pouco mais nítida e etc. Mas a gente pode explorar isso em outros vídeos. Acredito que com isso que eu te mostrei aqui, você já vai conseguir tratar sua foto e vai chegar em resultados bacanas. Olha só, com essa mexida que eu fui dando enquanto eu falei pra você, olha como que minha foto era antes e olha como que a minha foto ficou, só mexendo assim enquanto eu fui falando, sem prestar muita atenção. Mas olha que bacana como que você consegue mudar a sua foto, digamos que da água pro vinho, né? Então você vê as possibilidades infinitas que você tem aí usando esse aplicativo, que é maravilhoso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, até o final, te agradeço de coração, um grande abraço pra você, fica com Deus, não esquece dele e você me vê aqui no próximo vídeo. Ainda tem tempo aí para você curtir e compartilhar esse vídeo, obviamente, e obviamente também clicar em algum dos vídeos que tá aí na lateral e continuar assistindo conteúdo aqui. Agora vai acabar o tempo, então clica logo aí. Aquele abraço, agora sim eu vou nessa.